Se você tiver uma memória, com certeza vai conseguir responder da melhor forma a pergunta que eu vou fazer a seguir. Quando vamos à casa de alguém, normalmente qual é a primeira coisa que nós fizemos? Com certeza é bater a porta e esperar que o dono da casa nos permita entrar. É claro que nós não vamos ir na casa de alguém e simplesmente entrar. Isso poderia até assustar a pessoa, deixar a pessoa desesperada e poderia soar um pouquinho desrespeitoso. Na realidade, usar a Bíblia ao ensinar é exatamente assim. Quando nós apenas lemos de repente um texto bíblico, é como se estivéssemos a entrar na casa de alguém sem bater a porta. Isso poderia ser constrangedor. Ao usar a Bíblia, nós queremos nos perguntar: será que eu preparo as pessoas que estão a me ouvir antes de servir o versículo bíblico? Na realidade, o objetivo desse discurso, dessa palestra, é basicamente o que nós encontramos no livro de Neemias, capítulo 8, versículos número 8. É interessante que Neemias era um servo fiel de Jeová e ele pertencia a um grupo de adoradores que respeitavam muito a palavra de Deus. E por conta desse respeito, eles tinham sempre um objetivo sempre que liam a palavra de Deus. Que objetivo era esse? O livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8 diz: eles liam claramente o livro da lei, explicando e dando sentido, para que entendessem claramente o que estava a ser lido. Quando olhamos assim nesse versículo, nós conseguimos ver algumas particularidades bem interessantes. Primeiro, eles liam claramente, ou seja, liam corretamente, mas também explicavam e davam sentido. Então, ler a Bíblia não é uma questão de mera formalidade. Ao usar textos bíblicos numa palestra, nós precisamos saber exatamente como usar. Por isso, nós vamos aprender 3 técnicas que nos vão ajudar a fazer bom uso dos textos bíblicos nas nossas palestras. Qual é a primeira técnica? Prepare a assistência antes de ler o texto. Assim como nós batemos a porta antes de entrar na casa de alguém, nós também precisamos preparar a assistência antes de abrir a Bíblia. Então, o que é que você pode fazer? Por favor, nunca leia um versículo do nada. Tipo, estás a falar de alguma coisa e de repente, pum, vamos abrir a Bíblia. Não, não é assim que se faz. Você pode criar um cenário, você pode fazer uma pergunta que será respondida no texto que vai ler, pode apresentar um problema, pode dizer o que o texto vai responder e assim por diante. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático para facilitar a nossa compreensão. Salmos número 46, versículos número 1. Esse é um texto muito poderoso, muito importante, onde nós encontramos um incentivo principalmente para aquelas pessoas que sentem que estão sem apoio. Então, antes de ler esse salmo, nós podemos dizer: hoje, muitas pessoas se sentem sem apoio, sem ajuda de alguém. Vamos ver quem realmente nos sustenta quando tudo parece desabar. E então leia o texto. Qual será o benefício disso? A assistência, ela vai prestar mais atenção e entender melhor o conteúdo. Então, preparar a assistência é como bater a porta antes de entrar. Você cria o momento certo para que a Bíblia, o versículo bíblico, toque o coração e a mente de quem vai ouvir. Qual é a segunda dica que nos pode ajudar a fazer bom uso dos textos bíblicos? A segunda dica é ler o texto de forma clara, com ênfase correta. É claro, na Bíblia nós encontramos textos de vários tipos, né? Podemos dizer assim.
Dentro de cada versículo, nós conseguimos encontrar vários tipos de emoções. Então é impossível ler todos os versículos da Bíblia na mesma tonalidade. Nós precisamos usar a ênfase correta e ler os textos de forma correta. Mas uma dica interessante que nós precisamos compreender é: ao ler um versículo depois de ter introduzido, não corra. Você não precisa ler rapidamente a Bíblia como se estivesse a fazer algo com mera formalidade. Não. Não leia de forma mecânica. Tente ler de forma pausada, destacar as palavras-chave e depois ler como se fosse pela primeira vez. Por outro lado, apesar de que você não vai ler a correr, também não leia lento demais. Tente ser equilibrado, tente encontrar o equilíbrio perfeito. Isso deve acontecer principalmente em textos que já são muito conhecidos. Por exemplo, ao ler João 17:3, em vez de simplesmente dizer, olha, vamos ler um texto que já é conhecido, você não precisa dizer isso. Simplesmente tente destacar as palavras-chave, como, por exemplo, vida eterna, conhecimento, o único Deus verdadeiro e assim por diante. Quando nós fizermos isso, nós vamos conseguir fazer com que a espada da Bíblia, que entra até a medula, funcione. Vai fazer com que a leitura seja mais clara e intencional. E aqui vem uma nota para aqueles que têm, por exemplo, um discurso, ou uma palestra, ou uma parte com consideração da assistência, em que é necessário algumas pessoas participarem lendo a Bíblia. Por favor, evite a tendência de escolher alguém para ler um versículo da Bíblia que tenha problemas de leitura. De preferência, escolher alguém que saiba ler bem. Por quê? Porque a mensagem da Bíblia é poderosa. A forma como será lida vai tocar corações. Então, se alguém ler mal a Bíblia, então isso com certeza vai dar problemas. A assistência não vai conseguir entender o verdadeiro sentido. Por outro lado, e se eu, como o orador, tenho problemas de leitura? É simples, nós só precisamos ensaiar várias vezes em casa os textos que nós vamos ler, para quando chegarmos à tribuna, nós consigamos ler da forma clara, correta e com a ênfase correta também. Qual é a terceira dica que nos pode ajudar a usar melhor os versículos da Bíblia, os textos bíblicos? Não fechar a Bíblia logo depois de ler. Bom, muitas vezes nós até podemos conseguir introduzir bem o texto e ler de forma clara, com a ênfase apropriada. Só que logo após ler o texto, talvez nós cometemos o erro de, fechar a Bíblia. É aqui que muita gente faz com que a Bíblia perca a sua força. Não feche a Bíblia logo depois de ler. Fique com ela aberta alguns segundos, explica o que acabou de ler enquanto olha para ela. Você, por exemplo, pode mostrar o ponto principal dentro do versículo. Você pode repetir uma frase importante. Você pode fazer uma pergunta com a Bíblia aberta, talvez até apontando nela a palavra-chave e assim por diante. Com certeza, se fizermos isso, nós vamos conseguir tocar corações. Nós vamos conseguir fazer com que as pessoas compreendam o verdadeiro significado da Bíblia. Na realidade, manter a Bíblia aberta reforça o que a palavra dela diz e não é apenas uma questão de mera opinião ou estilo de fazer discurso. Na realidade, quando nós seguimos essas 3 dicas, com certeza vamos conseguir fazer bom uso dos versículos da Bíblia. Portanto, nós precisamos preparar a assistência antes de abrir a Bíblia. Nós queremos, antes de entrar numa casa alheia, primeiro bater a porta, depois comportar-se bem dentro daquela casa, ou seja, lendo com clareza, de forma correta, com ênfase certo, com os sentimentos certos os textos bíblicos, e não fechar sem aplicar o versículo, ou seja,
Nós não queremos, logo que entramos numa casa, saímos no mesmo momento. Nós queremos ficar, aproveitar a companhia do dono da residência e assim por diante. Na realidade, quem usa a Bíblia desse jeito vai tocar o coração, fortalece a fé e ajuda outros a sentirem os mesmos que os discípulos de Jesus sentiram. Eles sentiram os seus corações arderem, porque Jesus Cristo explicou-lhes claramente o significado das Escrituras.